Olá a todos, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vou falar sobre a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Eu tenho falado sobre esta área nos meus vídeos de YouTube, portanto, em algum conteúdo já abordei este tema, mas eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender como é que funciona a mente consciente e a mente subconsciente. E muitas até têm dificuldade de perceber que têm uma mente ao nível mais profundo, ao nível inconsciente. E para essas pessoas, eu vou exemplificar aqui no Flipchart como é que funciona, portanto, a nossa mente através dos nossos pensamentos e sentimentos e como é que nós criamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos e sentimentos. E para aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez, fiquem até ao final do vídeo e vão perceber que afinal vocês têm um poder enorme e vocês não sabiam disso, porque é verdade que existe um desconhecimento muito grande ao nível da nossa mente, ao nível de como funciona a nossa mente, e por isso é que muitas vezes temos muitas dificuldades na nossa vida, em várias áreas, tanto a nível financeiro, profissional, a nível de saúde, a nível familiar. E quando vocês começam a ter este empoderamento que vos dá o poder de conhecer como é que vocês funcionam, vocês começam a transformar todas essas limitações que vocês possam ter na vossa vida. E acreditem que é uma realidade. Eu também passei por isso. Bom, vamos lá. Então, nossa mente consciente. O que é a nossa mente consciente? Eu conscientemente estou a falar convosco e vocês desse lado, conscientemente, estão a fazer a vossa análise, estão a criar a vossa percepção mediante aquilo que estão a ver ou estão a ouvir, e vocês podem interpretar se é certo, se é errado, se é bom, se é mau, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou bonito, se eu sou feio. Portanto, essa é parte consciente, e a nossa mente consciente, ela cria a nossa dualidade, portanto, ao lado bom, o lado certo, o lado certo, o errado, o bom, o mau. E a verdade é que essa mente consciente, portanto, através do nosso hemisfério, portanto, do nosso neocórtex, onde estão os nossos hemisférios esquerdo e direito, e a parte racional, portanto, a parte cognitiva, ela vem através do nosso hemisfério esquerdo. Portanto, através do nosso hemisfério esquerdo, do nosso cérebro, que nós, portanto, conscientemente, vocês neste momento estão a ver, estão a ouvir, e é essa parte que está a fazer a análise do raciocínio, tanto lento ou mais rápido, se é certo, se é errado. E depois temos o nosso hemisfério direito, portanto, que é a nossa parte criativa. Portanto, normalmente 80% das pessoas a nível mundial, 80% do ser humano, nós trabalhamos mais com o hemisfério esquerdo. E há uma percentagem mais pequena que trabalha com o hemisfério direito. E o hemisfério direito é a parte emocional, a parte que nos conecta à nossa mente mais profunda. E essas pessoas são os artistas, tanto os pintores, são aquelas pessoas que conseguem aceder à sua intuição, que é a nossa mente que nos dá o poder e que cria toda a nossa realidade. E eu já vos vou explicar como é que isso funciona. Então, nós estamos só conscientes 5% de todo o nosso tempo. E os restantes 95% somos monitorizados pela nossa mente subconsciente. E a nossa mente subconsciente, ela está aqui. Ela está aqui, nesta parte de trás do nosso cérebro, portanto, que é o nosso cérebro reptiliano, ou chamamos inconsciente ou subconsciente, ou que é o nosso cérebro reptiliano. E aqui que está, é esta parte que comanda toda a nossa vida. Então, 95% de tudo aquilo que nós fazemos somos comandados ao nível inconsciente pelo nosso subconsciente. Isto porquê? Porque a nossa mente consciente, ela tem a percepção do certo, do errado, do bom, do mau, e a nossa mente consciente, ela vive no passado e no futuro, e dificilmente vive no presente. A nossa mente subconsciente não conhece o passado nem o futuro, ela só vive no presente. Então, toda a informação que vem da nossa mente consciente é verdadeira. A nossa mente consciente, através do nosso ego, ela cria, do raciocínio, ela cria a dualidade, a mente, eu costumo dizer que é a nossa mente mentirosa, porque ela pode criar algo verdadeiro ou algo falso, porque tanto vive no passado como vive no futuro. E a nossa mente subconsciente, ela é verdadeira, portanto, não existe passado nem futuro, só existe presente. E todas aquelas informações que vêm à nossa mente, sem pensarmos, são verdades. Portanto, vocês querem ter estão a pensar ou querem ter uma decisão, e a primeira decisão que vem é sempre a verdadeira, em relação a algo, porque ela vem da nossa mente, portanto, subconsciente. E essa mente subconsciente está conectada ao nosso supraconsciente, mas isso é outra situação que falarei em outro vídeo mais à frente. E é essa parte que nos conecta à nossa intuição. E a nossa intuição, normalmente as mulheres
uma grande maioria das mulheres, em relação aos homens, elas trabalham mais com o hemisfério direito. E então as mulheres, na verdade, que é o sexto sentido, as mulheres são mais intuitivas que os homens, porque elas têm um acesso mais direto à base de dados, e então elas conseguem recordar, por isso é que as mulheres recordam de muita mais informação que os homens. Os homens, principalmente datas e por aí vai, os homens têm mais dificuldade de recordar, mas as mulheres não, as mulheres recordam tudo. Porquê? Porque elas trabalham mais com o hemisfério direito, e o hemisfério direito está mais conectado à nossa base de dados, que é como um hardware de um computador, que é aqui que armazenamos todas as nossas experiências desde que somos crianças, desde que começamos a ter percepção das coisas até morrermos, até a idade adulta, 60, 70, 80, 90 anos. Que nós hoje, tínhamos 40, 50, ou 60, ou 70 anos, lembramos de situações da nossa infância. E então, a partir dos nossos 4 anos de idade, quando somos crianças, é quando nós começamos a ter percepção das coisas. Então é quando começamos a criar a nossa dualidade. Portanto, a parte racional, nós nessa altura, nessa idade, ainda não definimos o certo do errado, então toda a informação que nós absorvemos, ela vai diretamente, portanto, ela vai, pela parte cognitiva, vai diretamente para o nosso subconsciente, fica gravada na nossa base de dados, como uma verdade. Então, das crianças dos 4 aos 8 anos, elas estão numa frequência cerebral muito mais baixa do que nós. Nós agora, eu agora e vocês, todos nós, estamos numa frequência cerebral sobre os 20 Hz, ciclos por segundo, para podermos comunicar. E as crianças, dos 4 aos 8 anos, elas estão numa frequência cerebral dos 4 Hz ciclos por segundo aos 8 Hz ciclos por segundo. Então é uma frequência teta, é uma frequência quase de hipnose. E tudo aquilo que elas percepcionam, seja bom ou seja mau, porque elas nessas idades não conseguem ter a percepção, que é a parte da nossa parte cognitiva, definir o certo ou se é errado, para elas é uma verdade, é tudo uma verdade. Então elas gravam diretamente na base de dados. O que é que acontece? Tudo aquilo que elas experienciam, seja bom ou seja mau, na idade adulta vai se repercutir. Porque vocês hoje, nós temos acesso a toda a informação da nossa infância. E mediante aquilo que elas experienciaram nessa infância, elas vão reproduzir isso hoje na vida adulta. Porquê? Porque 95% de tudo aquilo que nós fazemos hoje, nós somos completamente monitorizados por esta mente, a mente subconsciente. Porque é a mente que comanda toda a nossa vida. Esta mente processa 40 milhões de bits ambientais por segundo. A mente consciente, ela só processa 20 mil bits ambientais por segundo. É uma diferença tremenda. Vocês vão a conduzir um carro, de repente aparece alguém na passadeira e vocês já travaram, mas ainda não viram o objeto. Portanto, foi muito mais rápido o nosso impulso, portanto, e que é monitorizado pelo nosso inconsciente, do que a nossa mente consciente, porque vocês, visualmente, vocês não viram o objeto, ou a pessoa, ou seja o que for. E então, 95% do nosso tempo nós somos comandados por esta mente. E esta mente cria a nossa realidade. E então, mediante as nossas crenças, que estão enraizadas na nossa mente subconsciente, nós criamos a nossa realidade. E vocês perguntam, olha, mas como é que é possível? Então, mas eu conscientemente, eu é que defino se é certo, se é errado, eu é que defino se eu quero isto, se eu gosto do meu trabalho, se eu gosto daquela pessoa, Isso é aquilo que nós pensamos. Mas quando eu penso que eu gosto ou que eu não gosto, antes de eu pensar, essa decisão já foi tomada pelo meu subconsciente. Portanto, eu já recebi essa informação ao nível inconsciente através das sinapses neuronais, conexões neuronais, eu já recebi essa informação e a mente, a minha opinião ou aquilo que eu verbalizo, aquilo que eu digo, já foi formatado por aquilo que está cá. Já foi pré-formatado e eu acredito que conscientemente foi eu que decidi. Mas na verdade foi decidido pela minha mente subconsciente, pelo programa que está cá gravado. E é isto que comanda a nossa vida. É este programa que comanda a nossa vida. Então, mediante as crenças que nós temos cá enraizadas, mediante as percepções, valores que nos foram passados desde muito pequeninos, nós vamos criando a nossa realidade. É verdade que muitas pessoas, com o tempo, elas vão transformando isso, porque vão eliminando certas situações, porque vão desenvolvendo, desenvolvem o hábito da leitura, têm a necessidade de criar uma vida diferente e então vão transformando todas as limitações ao nível inconsciente, porque elas não têm percepção que têm as limitações, mas vão fazendo essa transformação e vão tendo uma vida de qualidade, uma vida próspera, financeira, emocional, a nível familiar ou de saúde.
Mas a verdade é que uma grande maioria das pessoas a nível mundial não tem esse conhecimento, então vivem presas a estas limitações da mente subconsciente. Então, é nesta mente subconsciente que estão todas as nossas limitações. Crenças, traumas, paradigma. E então, enquanto estivermos agarrados a esses traumas, a esse paradigma, a essas experiências, nós temos a nossa vida limitada. E é verdade que, a partir dos nossos 35 anos de idade, é quando nós começamos a repetir o padrão do passado. A partir dessa idade, isto é comprovado a nível da neurociência, nós a partir dos nossos 35 anos de idade começamos a reviver sempre o passado, sempre o passado. Então, 90% dos nossos pensamentos diários, 90% dos nossos pensamentos diários são os mesmos do dia anterior. Imaginem vocês, entre 80% a 90% dos nossos pensamentos diários são os mesmos do dia anterior. Mas a verdade é que 95% daquilo que nós fazemos somos monitorizados pelas crenças que nós temos cá. Se estas crenças são de limitações da nossa vida, então a minha vida vai ser mais do mesmo. Eu vou estar sempre agarrado ao passado, porque 90% daquilo que eu faço hoje é o mesmo, portanto, daquilo que eu fiz ontem, e se aquilo que eu fiz ontem é o mesmo que eu fiz do dia anterior e por aí vai, então eu vou estar sempre agarrado ao passado. Agarrado às limitações financeiras, agarrado aos problemas, agarrado às limitações, agarrado às crenças, agarrados à dualidade, agarrados ao paradigma. E esta será a nossa vida. Então, quando nós começamos a ter este conhecimento, a pergunta é: como é que eu me posso libertar disto? Como é que eu posso transformar a minha vida? Porque vocês podem dizer, João Paulo, ok, estás a falar muito bem, ok, eu até estou a perceber, algumas pessoas não percebem ou não querem perceber, mas como é que eu posso transformar isso? E agora vou-vos explicar neste vídeo uma pequena parte, como é que nós podemos processar isso, porque depois vou fazer mais vídeos, explicar todo esse seguimento. Então, nossos pensamentos. Todo ser humano tem uma média de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia. Incrível. Nós temos cerca de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia. A cada milésimo de segundo, nós temos um pensamento. Então, a nossa mente está sempre a pensar, sempre a pensar, sempre a pensar, sempre a pensar, sempre a pensar. Então, esses pensamentos, eles, na verdade, é a parte criativa, portanto, a nossa mente consciente que cria esses pensamentos, mas, na verdade, esses pensamentos têm uma pré-formatação, mediante o programa que está cá enraizado. Se o meu programa, ele determina que eu experienciei situações de ciúme, de raiva, de ódio, de medo, de vergonha, de doença, de traição, e então, os meus pensamentos, eles serão pré-formatados pela minha base de dados, mediante o conteúdo que eu tenho cá gravado. E se eu tenho esse tipo de conteúdo negativo, porque é negativo, cá gravado, os meus pensamentos serão mais de ciúme, traição, vergonha, preconceito, não merecimento, porquê? Porque na verdade nós experienciamos todas estas situações na nossa vida. Se nós não tivermos, isto é como um computador, o hardware do computador só está lá gravado aquilo que vocês lá metem. Se vocês introduzirem um fecheiro e que não está lá gravado, ele não vos vai mostrar esse fecheiro. E a nossa mente, ela é exatamente, a nossa mente subconsciente é exatamente como o hardware de um computador. Ela só nos vai fazer experienciar na nossa vida aquilo que ela tem lá gravado. Se ela não tiver lá experiências de ciúme, deixa-me aqui sublinhar para vocês, se ela não tiver lá gravado experiências de ciúme, de traição, de vergonha, de preconceito, de não merecimento, ela não vos vai mostrar isso. Então não criará mais disso na vossa vida e vocês não terão essas experiências na vossa vida. Mas se vocês têm estas experiências na vossa vida, quer dizer que vocês tiveram esta situação no passado. Vocês experienciaram isto no passado. Com os vossos pais, pela televisão, porque a televisão também hipnotiza, porque nós vendo um determinado assunto várias vezes fica gravado no nosso mente inconsciente. Eu já vos explico isso mais à frente, noutro vídeo, como é que funciona. E então, tudo aquilo que vocês experienciam na vossa vida hoje está gravado no vosso programa mais profundo, na vossa mente subconsciente. Então ele vai-vos mostrar isso. Porque essa mente, ela
Ela vive no presente, ela não define o certo ou o errado. Tudo aquilo que está lá é uma verdade para ela. Então ela vai-vos mostrar isso. E vocês depois podem aceitar ou não aceitar. Mas nós podemos aceitar isso, devemos aceitar isso. E quando nós aceitamos isso é quando nós transformamos isso. Então eu explicarei isso mais à frente. E então, através dos nossos pensamentos, nós criamos, portanto, todas estas situações negativas, mas depois nós, através dos nossos sentimentos, nós criamos a nossa realidade. Porque o nosso pensamento, ele cria as emoções. Portanto, se os nossos pensamentos são bons, criam emoções positivas. Mas se os nossos pensamentos são negativos, eles criam emoções ou sentimentos negativos. E depois acabamos por criar sentimentos de tristeza, depressão, porque isto está associado ao conteúdo de pensamentos que nós temos. Se nós temos constantemente pensamentos negativos associados ao programa que está cá instalado, nós começamos a ter sentimentos negativos. E estes sentimentos, eles depois estão associados ao nosso coração. Então, o nosso coração tem um impulso elétrico 60 vezes superior à mente e tem um campo eletromagnético 5.000 vezes superior ao do pensamento. Todos nós temos um campo eletromagnético. Nós somos seres atómicos, tudo é formado por átomos, nós somos formados por átomos. Então nós temos um campo eletromagnético e cada pessoa tem um campo eletromagnético à volta de 2 a 3 metros à sua volta. Então nós todos estamos conectados uns com os outros, mas isso já explico mais à frente no outro vídeo. Bom, então, através dos nossos sentimentos nós criamos a nossa realidade, porque então se o nosso coração tem um campo eletromagnético 5.000 vezes superior ao do pensamento, então é o sentimento que cria. Então se eu tenho pensamentos negativos, eu logo tenho sentimentos negativos. Então o que é que eu vou criar? Situações negativas. Então isto faz com que, se nós somos um campo eletromagnético, e vocês, portanto, vou-vos dar aqui um exemplo, um ímã, vocês pegam num ímã, o que é que o ímã atrai? Ferro, todas as limanas de ferro, ele atrai para ele. E nós somos exatamente iguais, nós só atraímos aquilo que nós enviamos. Se eu tenho sentimentos negativos associados aos pensamentos, mas os pensamentos vêm do programa, então vai fazer com que eu tenha sentimentos negativos. Então eu vou enviar ao programa sentimentos negativos. O programa vai me enviar pensamentos negativos. Então vai fazer com que eu tenha pensamentos negativos. Então se eu sou um campo eletromagnético e todos estamos conectados, então quer dizer que eu só recebo aquilo que eu envio. E na verdade, se eu tenho pensamentos negativos e com sentimentos negativos, eu vou atrair mais disso. Se eu tenho sentimentos de ciúme, de traição, na verdade eu vou atrair situações e experiências que vão fazer com que eu tenha esse ciúme, com que eu tenha essa experiência. Posso ter ou não, mas que eu posso ter, muitas vezes acontece. Se eu tenho vergonha, tenho sentimento de vergonha, eu vou atrair situações que vão comprovar que eu tenho essa vergonha. Como se tenho preconceito, eu vou ter situações que comprovam isso. O não merecimento. O não merecimento, isto acontece muito, infelizmente. As pessoas, ao nível consciente, eu acredito que eu mereço. Eu mereço receber 5.000 euros por mês, eu mereço ter uma casa de luxo, eu mereço ter um carro de primeira linha. Eu mereço, ao nível inconsciente. Mas o meu programa pode acreditar que eu não mereço. Porque o meu programa foi formatado desde a minha infância. E na minha infância, o que eu lá gravei foi em que os meus pais diziam: tu não mereces, porque tu te portas mal, porque tu fizeste isto, tu fizeste aquilo. Então ficou gravado o quê? Não merecimento. Então eu presenciei situações de ciúme, de traição com os meus pais. O que é que ficou lá gravado? Ciúmes e traições. O que é que eu vou atribuir à minha vida? Ciúmes e traições. Enquanto eu não mudar esse programa. Se na infância eu tive situações de, por exemplo, o dinheiro é sujo. O dinheiro é sujo e muitas vezes as pessoas dizem isso: olha, porque o dinheiro é sujo ou porque o dinheiro não traz felicidade. Se eu tenho esse programa gravado, o que é que eu vou atrair para a minha vida? Escassez financeira, porque ao nível inconsciente eu não posso ganhar dinheiro ou não posso ter muito dinheiro porque o dinheiro não traz felicidade, porque o dinheiro é sujo, porque o dinheiro só tem dinheiro as pessoas que enganam outras pessoas. Então são programas negativos que faz com que nós tenhamos estas experiências.
E então, isto vai fazer com que eu tenha emoções negativas, e essas emoções negativas, através do nosso campo eletromagnético, através do nosso coração, envia informação negativa e nós temos pensamentos negativos. Então nós atraímos situações negativas. Porquê é que os negócios não funcionam? Mediante os pensamentos e sentimentos que a pessoa tem. Porquê é que o empresário diz que e nós depois acreditamos que é culpa do mercado, que é culpa da sociedade, que é culpa do governo. Nós somos os únicos co-criadores da nossa realidade. Não é culpa de ninguém, a não ser nossa responsabilidade. Porque nós temos o livre-arbítrio de ter os pensamentos que nós queremos. E nós somos um campo eletromagnético. Todos. Existem 7 bilhões e pico de seres humanos a nível mundial e todos estamos conectados por um campo eletromagnético. Isto, a ciência comprova isto, a neurociência comprova isto. Então, os nossos pensamentos é como se fosse aquilo que eu estou a falar convosco, verbalizando, os nossos pensamentos são exatamente iguais. Aquele pensamento que eu estou a ter em relação, seja aquilo que for, é enviado à pessoa, ao nível inconsciente. E ela vai criar, digamos, uma ideia ao nível consciente dela, mediante aquilo que ela recebeu do programa. E depois tomará uma decisão mediante isso. Mas ao nível consciente ela não tem percepção disso. Porque isto é tudo enviado ao nível inconsciente. E é assim que funciona a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Portanto, a nossa realidade, ela é criada através do nosso programa. E o nosso programa que está cá, que é o nosso cérebro reptiliano, o subconsciente ou o inconsciente, o que lhe quisermos chamar, é ele que cria a nossa realidade. Então, como é que eu posso transformar estas dificuldades? Porque mediante a vossa vida hoje, atual, seja ela como estiver, é o resultado do que está lá gravado. Se é boa, fantástico, ainda pode melhorar. Pode, porque vocês podem melhorar isso. Se ela está mal, vocês têm que perceber que tipo de crenças é que vocês têm que vos limitam esse crescimento. E como é que eu posso transformar isso? Mediante aquilo que eu tenho. Se a minha vida está mal financeira, o que é que eu tenho aqui gravado que não aceita que eu possa ter dinheiro, ou que não aceita que eu possa ganhar dinheiro, ou que não aceita que eu possa ter sucesso profissional. Porque isto tem a ver com o programa que está gravado. E então, eu no vídeo a seguir, portanto, agora estamos a passar este conteúdo, mas no vídeo a seguir vou-vos falar mais sobre essa área e vou-vos explicar como é que vocês podem aceder a essa informação e também como é que podem transformar algumas limitações, porque nós temos esse poder, todos nós. A única diferença entre mim e vocês é que eu só tenho mais um bocadinho de informação, eu não tenho mais poder nem menos poder, só tenho mais informação porque eu procurei essa informação e vocês também podem procurar essa informação, é uma decisão, é o livre-arbítrio, portanto, e eu quis essa informação porquê? Porque eu percebi que tinha essas limitações. E quando eu percebi que tinha essas limitações, eu determinei criar, portanto, situações para desenvolver essas capacidades que todos nós temos, porque eu não sou mais nem menos que vocês, e a única diferença de uma pessoa bem-sucedida para outra, ou com mais conhecimento, ou não, tem a ver com a atitude da pessoa, de querer aprender mais. E então, vocês hoje têm esse conhecimento. Todos nós conseguimos, não existe mais inteligente ou menos inteligente. Existe sim a vontade, portanto, é verdade que nós procrastinamos muito, porque a verdade é que as pessoas sentem-se, elas se autossabotam, mas na verdade é o programa que cria essa autossabotagem, mediante as crenças que têm, e acabam por procrastinar, acabam por adiar as coisas que têm que fazer e não fazem. Bom, este é o conteúdo que vos quero passar, obrigado por estarem aqui, acredito que vos tenha ajudado, portanto, no conteúdo que vos passei, acredito que vos tenha ajudado bastante, algumas pessoas, de certeza que ajudei bastante, outras menos um bocadinho, mas não importa, alguma palavra ficou sempre. No próximo vídeo vou falar, portanto, vou dar continuidade a este conteúdo e vou falar então sobre como é que nós podemos aceder a essas limitações ao nível inconsciente. Obrigado e até o próximo vídeo.